Olá a todos, bem-vindos ao canal Arbitragem. A gente está aqui hoje para mais um Observatório da Arbitragem. A ideia é conversar com pessoas que forjaram a história da arbitragem ao longo desses últimos anos. E eu estou aqui com um que eu posso chamar de amigo, que é Augusto Tolentino, que é sócio de Tolentino Advogados. E eu vou poupar todos foi presidente da Camarb, enfim, fez 1 milhão de coisas. Eu vou poupar todos de um extenso currículo, vai estar aqui no link do vídeo, quem tiver curiosidade. E quem não conheceu o Augusto, eventualmente, pode procurar. Augusto, a ideia aqui é a gente ter um bate-papo, conversar sobre a sua história, sobre a arbitragem e tudo mais. Então, assim, começando pelo começo, entendeu? Quando você se formou, como é que foi o início da sua carreira? Que a gente tem muito jovem que assiste aqui e acha que você já chegou, você já começou onde você está aí. Então, eu acho que é legal contar um pouco isso. Obrigado, Lauro. Um prazer muito grande estar aqui no canal Arbitragem, uma alegria imensa e fico muito grato por essa oportunidade. A pergunta é ótima, porque muitas vezes a gente tem a ideia, né, de que os advogados já nascem prontos, né? E não é esse o caso, não foi esse o meu caso. Eu me formei em 1988, no momento em que o Brasil começava a mudar, porque eu me formei em dezembro, em outubro nós já tínhamos uma nova Constituição que mudou muito a advocacia no Brasil, por uma série de razões, né? Talvez numa outra ocasião a gente possa detalhar isso um pouco mais, mas, enfim, mudou completamente a advocacia no Brasil. Várias áreas ganharam maior protagonismo e tudo mais, e eu comecei num modelo assim bem tradicional, fazendo tudo. Montei meu próprio escritório 6 meses depois, com o meu então sócio, Celso Barbi Filho, que infelizmente 10 anos depois faleceu no acidente aéreo, mas montamos o escritório fazendo tudo, né? Mas fazendo fiscal, fazendo muito trabalhista. As pessoas acham que os advogados não fazem essa ou aquela área, mas eu fazia tudo, fazia fiscal, fazia trabalhista, fazia família, fazia societário, enfim, fazia um pouquinho de tudo. E depois a gente foi caminhando e fomos direcionando mais o nosso escritório para a área de contencioso e para a área de consultoria societária. Alguns anos depois, né, eu entrei no mundo da arbitragem. Enfim, o início foi esse, foi um início difícil. Tá? Era uma sala pequena, alugada, móveis emprestados, linha de telefone comprada em plano de expansão naquela época. Linha de telefone tinha um valor, né? Éramos só nós, eu e meu sócio, e a primeira contratação foi um office boy. O primeiro dinheiro que a gente ganhou foi para comprar cadeira, porque as cadeiras nossas eram muito ruins. E assim foi uma longa história, mas 34 anos depois, 35 anos depois, aqui estamos. Muito legal, é uma história bacana. E aí, nessa sequência, eu estava pesquisando um pouco o seu currículo, você fez um LLM fora. Essa decisão, como que foi e como que foi a experiência? Olha, Lauro, o meu LLM foi feito 11 anos, 12 anos depois que eu me formei. Na verdade, eu tinha a intenção de começar o meu LLM em 2001, mas foi o ano em que meu sócio morreu 1 ano antes de eu ir para os Estados Unidos, então eu tive que adiar esse projeto, e eu fiz o LLM, então eu comecei em 2002. Naquela época, era muito difícil, no escritório, no modelo do meu, eu me afastar por 1 ano do escritório, mais difícil ainda com a morte do meu sócio. Mas eu descobri na Universidade da Califórnia, havia um LLM, que era um LLM part-time. Você podia ir, você cumpria os créditos, você tinha até 5 anos para cumprir os créditos, né? Você talvez conseguisse cumprir em 3, eu consegui cumprir em 4. A Universidade da Califórnia tinha um convênio com uma faculdade em Colônia, na Alemanha, então você podia fazer alguns módulos lá, inclusive módulos de arbitragem. Eu fiz 2 módulos lá, e durante 4 anos eu fui aos Estados Unidos e à Alemanha e fiz o LLM. Enfim, aí depois voltei, escrevi o trabalho aqui, é um trabalho até que acabou não tendo tanta utilidade, porque o meu trabalho era solução de conflitos no âmbito da ALCA, e a ALCA acabou enquanto eu estava concluindo o LLM.
Então, o trabalho ficou sem muita valia. Mas, na verdade, a grande experiência que eu tirei do LLM foi uma experiência de vida. Tá? Eu já tinha 11 anos de formado, 12 anos de formado, eu era professor há 11 anos, já tinha um escritório, enfim, consolidado e que já andava razoavelmente bem. E eu queria uma experiência de vida, de morar fora, de ter contato com colegas de outros países. E esse foi o meu maior ganho. Tá? Eu voltei à minha vida de estudante, indo para a faculdade de bicicleta, com mochila nas costas, com o lanchinho dentro da mochila, dormindo lá num hotel muito modesto, no lugar onde eu estudava, quase que hospedado, né, na faculdade mesmo. Então, foi uma experiência riquíssima. Tá? Muito mais do que o aprendizado, digamos assim, das matérias que eu estudei, o aprendizado de vida foi imenso. Então, eu super aconselho quem tiver essa oportunidade. Não acho que isso seja determinante para o sucesso da sua vida profissional, não acho que seja mandatório, mas acho que quem tiver essa oportunidade terá um ganho pessoal muito grande. Foi uma super experiência e eu super recomendo. Ah, legal. Às vezes uma experiência dessa, não logo imediatamente após a universidade, tem um aspecto diferente, né? Te dá uma visão diferente, né? Dá, é muito legal, sabe? Você já está com a sua vida arrumada, consolidada aqui, a sua família, de repente você sai e vira estudante de novo. Sabe? E estudante mesmo, com toda a carga de ter que ler muito, escrever muito, fazer prova, discutir com seus colegas. Isso é absolutamente fantástico. Eu adorei. Legal. E aí, dando um passo para trás nessa sua carreira, qual foi o primeiro contato com a arbitragem em si? Ou seja, quando que você ali teve primeiro contato com a arbitragem? Olha, eu posso te dizer que o meu primeiro contato, né, minha primeira arbitragem, o meu primeiro contato foi numa arbitragem que eu atuei como advogado. Era um caso, na verdade, era um caso relativamente simples. Era uma empresa brasileira que estava exportando peixes para os Estados Unidos, veja isso. Né? E a cláusula era uma cláusula patológica, era uma cláusula Camarbe com as regras CCI, uma arbitragem em inglês, um negócio árbitro único, era uma coisa bem confusa. O fato é que a Camarbe nomeou um árbitro muito experiente e nós ajustamos tudo, acabamos com essa história de arbitragem Camarbe com a regra CCI, fizemos arbitragem Camarbe, obviamente, sob o regulamento da Camarbe, e tivemos uma sentença. Tá? Foi um caso muito bem conduzido, foi rápido e tal, foi muito bem conduzido. E depois, logo a seguir, isso eu acredito que esse caso meu seja daí 2003, se não me engano, logo a seguir, em 2004, eu tive aí sim uma arbitragem um pouco mais complexa, era uma arbitragem societária, ela foi uma arbitragem que tinha sede em São Paulo, a Câmara era a Fiesp, e ali o tribunal foi um tribunal fantástico. Era Pedro Batista Martins, Eduardo Damião Gonçalves e o professor Marcelo Huck. Então, era uma arbitragem que tinha previsão de decisão por equidade. Então, muito, muito, muito interessante, sabe? Foi em 2004, ela caminhou muito bem, eu comecei ali a aprender, né? Não sabia nem como é que era uma audiência de arbitragem, a gente não tinha experiência alguma. Tá? Mas foram esses dois primeiros contatos que eu tive como advogado. Alguns anos depois, em 2007, quando Fernando Ribeiro de Oliveira assumiu a presidência da Camarbe, sucedendo Eduardo Grebler, me convidou para integrar a diretoria, e aí eu passei a ter uma outra experiência, que é a experiência de participar da administração da Câmara. Né? E também, nessa época, aí, já comecei a ter as minhas primeiras indicações como árbitro e tudo, e, enfim, aí a coisa começou a tomar um rumo assim, um pouco mais dinâmico.
Você sente algum desafio extra por estar fora desse eixo Rio-São Paulo? É uma dúvida que a gente... Olha... Para quem não sabe, só explicando, para quem não sabe, o Augusto fica sediado em Belo Horizonte, então daí a minha pergunta. Não, sim, sem sombra de dúvida, há desafios. O primeiro deles é o fato de que, para que você tenha um contato com o mundo da arbitragem, agora um pouco menos, mas que você tivesse contato com o mundo da arbitragem, você tinha que sair de Minas. Tá? E as coisas não aconteciam aqui. As coisas aconteciam no Rio de Janeiro e em São Paulo. Elas não aconteciam, nada de arbitragem, muito pouca coisa de arbitragem acontecia em Minas Gerais. Né? Nós tínhamos aqui, a Camarb já era uma Câmara, vamos dizer, bem posicionada e tudo mais, mas ainda posicionada muito no mercado de Minas. Tá? Uma Câmara atuante, tudo, mas no mercado de Minas. E nós não tínhamos aqui, você não tinha congressos, você não tinha seminários, era tudo muito raro. Sabe? A maioria dos profissionais da arbitragem estava no Rio e estava em São Paulo. Então, esse era um grande desafio. Os colegas de Minas que trabalhavam com arbitragem eram aves raras aqui no mercado, tá? Porque não tinha muita demanda, de fato, não tinha mesmo. Então, havia esse desafio. De alguma forma, esse desafio foi... hoje é bastante mitigado, né? A arbitragem hoje, a gente pode depois falar sobre isso, a arbitragem hoje já está bastante, pensando no nosso país, está bastante descentralizada. Assim, nós já temos arbitragem hoje acontecendo em todo o Brasil, em todas as regiões, em diversos estados, né? Mas ainda se pode dizer que a maior parte está concentrada na região sudeste, notadamente em São Paulo. Então, tinha esses desafios. E aí, aproveitando um pouco essa deixa que você deu, uma pergunta que eu tinha pensado em fazer é o seguinte: eu acho que, como poucas pessoas, e agora passando um pouco para o seu chapéu, quando estava na Camarb, para quem não sabe, a Câmara de Arbitragem Empresarial do Brasil, que fica em Belo Horizonte, com sede em Belo Horizonte, atuação no país todo, e o Augusto foi presidente da Camarb até meados desse ano, 2022, e você teve a oportunidade de rodar o Brasil inteiro, quase como um catequizador da arbitragem. Que experiência e que impressão que isso te deu da arbitragem fora desse eixo Rio-São Paulo de novo? Olha, Lauro, eu primeiro diria o seguinte: esse movimento que nós fizemos de expansão da Camarb, que foi que me levou a rodar todo o Brasil, eu costumo dizer, várias pessoas já me ouviram dizendo isso, ela foi um movimento, a Camarb precisava se expandir, era um imperativo de sobrevivência, ela não sobreviveria se ficar só no mercado de Minas, então nós fomos correr o Brasil para ver em que locais poderia haver demanda para a instalação do escritório da Camarb, e isso acabou fazendo com que a Camarb se expandisse, né? Hoje ela tem escritório para além de Minas Gerais, São Paulo e Rio, tem escritório em Salvador, em Recife, em Brasília, em Goiânia, abrimos agora em junho o escritório em Lisboa e, como já é público, nós incorporamos a Camesc, e a Camarb, então, agora terá um escritório em Santa Catarina. O que eu vejo é o seguinte, como eu disse há pouco, eu acho que já houve um movimento de descentralização da arbitragem no Brasil. Nós já temos hoje arbitragens acontecendo vou dizer em todos, né, praticamente todos os estados do Brasil, em todas as regiões, com certeza, em boa parte dos estados, tá? Cidades do interior. A Camarb tem arbitragem relevante no interior da Bahia, sabe? Nós temos muita coisa no interior de São Paulo. Então, a arbitragem, entre aspas, ela se espalhou pelo Brasil. E acho que a Camarb teve um papel muito relevante nisso, não só por ter sido a pioneira na abertura desses escritórios, mas muito mais do que isso, em razão da nossa competição, da competição da Camarb.
não é, que se tornou aí um dos maiores eventos de arbitragem da América Latina. É uma competição, é um evento acadêmico que reúne cerca de 1.500 pessoas a cada ano. Né? Nós temos competidores de todo o Brasil, estados de norte a sul. Isso foi fazendo com que a cultura da arbitragem fosse disseminada Brasil afora. Em 2019, se não me falha, se eu não estou enganado no ano, acho que foi 2019, foi 18 ou 19, a equipe ganhadora da competição foi uma equipe de João Pessoa, né, o que mostra o preparo dos estudantes de outras partes do Brasil que não o Sudeste. Não são só estudantes da região Sudeste, do Rio e São Paulo e Minas, onde se concentra o maior número de arbitragem. Nós temos estudantes muito preparados de todo o Brasil, né? Estudantes da região Sul, da região Norte, da região Nordeste. Tá? Quer dizer, todas essas pessoas, esses estudantes que a cada ano se envolvem na competição da Camargo, em outras competições também, são os responsáveis pela disseminação da cultura da arbitragem nessas regiões. Então, se nós temos hoje arbitragens acontecendo, né, como eu disse, em todas as regiões do Brasil, isso também muito se deve à disseminação da cultura que se deu por intermédio da competição da Camargo e, naturalmente, também pelos movimentos que as câmaras fazem Brasil afora, congressos, etc. No fundo, a gente está sempre falando da disseminação da cultura. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da arbitragem no Brasil ainda. Né? Nossa lei já está aí com mais de 25 anos, mas nós ainda temos, na minha visão, um mercado relativamente pequeno de arbitragem no Brasil. Não, sim, disseminar a cultura é o nosso trabalho aqui, né? É um grande desafio. É o que a gente tenta fazer. Bom, depois a gente vai deixar aqui mais informações sobre as competições da Camargo também. Eu acho que, como competição, é uma das maiores. E a Camargo hoje, que é presidida pela Flávia Bittar, também fazer essa referência aqui. E aí, tem uma dúvida que sempre surge, um pouco já entrando em coisas mais detalhadas, é o seguinte: você acompanhou todo esse movimento de adesão da administração pública à arbitragem. Como que você viu esse movimento e você acha que a gente já é algo consolidado ou a gente ainda enfrenta algum tipo de resistência? Olha, Lauro, resistência sempre haverá, né? Num ou outro segmento sempre haverá. Mas eu acho que a utilização da arbitragem pela administração pública é algo consolidado e é um movimento que não irreversível. Tá? Com certeza é algo consolidado. A administração pública já encampou a arbitragem. Os grandes contratos hoje com a administração pública, eles têm cláusula compromissória. Isso é uma exigência do particular, isso é uma exigência do investidor estrangeiro. Então não há volta. Tá? A administração pública, diga-se de passagem, vem se preparando, e aí eu me refiro à administração pública nos seus 3 níveis, tá? Federal, estadual e municipal, ela vem se preparando cada vez mais e cada vez melhor para os procedimentos arbitrais, né? Os profissionais da advocacia da União, das procuradorias dos estados, né? Registro aí uma menção, as procuradorias, de um modo geral, né? de boa parte dos estados, vem se preparando muito bem para os procedimentos arbitrais, a advocacia da União, enfim. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Tá? É interessante, eu acompanhei isso aqui muito de perto em Minas Gerais, porque Minas foi o primeiro estado a ter o que a gente chama de... são as leis estaduais, né, de arbitragem. Essas leis, hoje nós temos, né, uma boa parte dos estados já tem esses leis, decretos, que são instrumentos que, na verdade, vão regular a atuação, a utilização da arbitragem pela administração pública dos estados. Minas foi o primeiro estado a ter uma lei assim. Ainda quando o governador, o hoje ministro do Tribunal de Contas, Antônio Anastasia,
sancionou essa lei que regulava, então, a utilização da arbitragem pelo Estado de Minas Gerais. Acho que isso foi um passo muito importante e que já mostrava, não é, o interesse, aí no caso do Estado de Minas, em se valer da arbitragem nos seus contratos. Isso hoje já é quase que uma praxe em quase todos os estados. Eu acho que essas leis elas têm um papel até regulamentador, tá? Porque mostram, né, embora elas não sejam estritamente necessárias, elas dão ao administrador público estadual um conforto muito grande para usar a arbitragem. Então, de modo que eu acho que é um caminho sem volta. Agora vamos tratar de alguns temas mais sensíveis. A gente escuta sobre dever de revelação e uma série de confusões que tem. Eu sempre faço uma ressalva que a arbitragem é notícia quando ela dá errado, porque se está tudo certo, isso não é matéria de jornal, não é nada. Então, às vezes, pode passar uma impressão que não é propriamente a correta, né? Mas você acha que existe uma métrica eficiente para medir imparcialidade? Ou seja, qual a sua sugestão e qual é a sua própria métrica, né, quando é indicado como árbitro? Olha, Laura, eu acho que tem que haver uma métrica, tá? Eu acho que a grande questão está em que nós estamos aqui no Brasil enfrentando assim algumas situações peculiares que têm sido, né, notícias de jornal e tudo mais, que tem a ver com o dever de revelação, com essas questões de imparcialidade. Tá? Isso tem dado ensejo aí uma série de discussões, né? Inclusive propostas de alteração legislativa, enfim, tudo isso é matéria de jornal. A primeira coisa é que eu acho que nós temos que fugir dos extremos. Tá? Nós não podemos ter uma situação em que o árbitro não quer revelar absolutamente nada, ele acha que é obrigação da parte pesquisar tudo. Tá? E o outro extremo é aquela coisa que o árbitro tem que revelar até algo que nem ele sabe. Tá? É uma coisa. Então, você tem lá, por hipótese, num dos polos da arbitragem, um pool de empresas, e você tem uma empresa que, por sua vez, é controladora de não sei quantas outras, e você tem que fazer uma pesquisa detalhada para ver se em alguma dessas múltiplas empresas que estão ligadas a uma das partes, você é acionista dessa empresa. Então, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós temos um parâmetro que, a meu ver, é um parâmetro muito adequado, que são as regras da NBA. Tá? Que vão nortear aí o dever de revelação. É por elas que eu me guio. Tá? Então, as regras da NBA estão aí. Eu acho que é uma soft law que, enfim, tem todas as condições de ser utilizada como um parâmetro, como um referencial para que o árbitro possa cumprir o seu dever de revelação. Eu acho que seria bom se nós tivéssemos no Brasil, embora eu acho que as regras da NBA possam ser utilizadas, se nós tivéssemos no Brasil digamos assim, um regramento comum, tá? Que fosse comum a todas as câmaras, tá? Que norteasse os árbitros. Provavelmente esse regramento será quase um espelho das regras da NBA, mas um regramento comum que todas as câmaras usassem. Eu defendo isso. As câmaras poderiam se juntar e estabelecer, como se fosse, não vou nem dizer um código de ética, mas um regramento comum para nortear o dever de revelação dos árbitros. Eu já falei isso em outras ocasiões, acho que seria muito válido. Mas enquanto isso não acontece, nós temos aí essas regras, né, que eu acho que podem perfeitamente servir de orientação para os árbitros. O que nós não podemos é ficar nessa situação que eu diria de vulnerabilidade, né? O árbitro não revela, não quer revelar nada, tá? Ou acha que a parte que tem que pesquisar, ou, né, banaliza relações que não podem ser banalizadas,
Tá? Ou, do outro lado, aquela parte que exige que o árbitro revele coisas, como eu disse, que nem ele sabe, nem poderia saber. Isso aí são os chamados extremos. Eu acho que deve haver, sim, uma métrica, uma medida, um parâmetro, e nós temos isso, ele existe. Tá? Basta que você se oriente por eles. As regras da NBA estão aí, eu acho que são perfeitamente adequadas para nortear esta obrigação do árbitro, que é o seu dever de revelação. E aí, assim, só para a gente enfatizar esse ponto que eu acho importante, por conta desse eventual tumulto aí na imprensa e tal, a gente viu um ímpeto regulatório na arbitragem que de alguma forma fere a vontade e a livre vontade das partes. Como que você enxerga isso? Ou seja, e qual a sua posição sobre o PL que a gente está falando e tudo mais, né? Olha, Lauro, bom, muitas opiniões já foram emitidas em relação a esse PL, basicamente todas elas na mesma direção, ou seja, no sentido de que é um projeto, enfim, inadequado, desnecessário, poder assim dizer até inconstitucional. Mas eu acho que a grande questão é a seguinte: nós não podemos, toda legislação pode merecer algum tipo de reparo. Né? E no caso da arbitragem, isso não é diferente. Pode ser que algum reparo possa ser necessário. As críticas devem ser recebidas de forma desarmada, as críticas são bem-vindas. O Instituto pode sim, e com certeza merece aperfeiçoamento, mas nós não podemos trabalhar com casuísmo. Não é? A cada momento que você se sente insatisfeito com uma ou outra situação, vem um projeto de lei para mudar. Não dá para funcionar. Você não pode ter a cada 2, 3 anos vem um projeto de lei para mudar a lei de arbitragem. Nós temos uma lei avançadíssima, uma lei reconhecidamente, vamos dizer, perfeitamente adequada, né, para o que ela se propõe. Né? Essa lei sofreu já um aperfeiçoamento em 2015. Não tem por que mexer na lei agora. O mercado ele se autorregula, não tenha nenhuma dúvida disso. Tá? Eu não acho que seja necessário alterar a lei, sabe? Eu acho que o que precisar ser ajustado, aos pouquinhos a gente vai ajustando, o mercado vai ajustando, mas não acho que seja necessário alterar a lei, e menos ainda, né, por meio desse projeto, que aí eu me uno a todas as críticas que foram feitas. É uma proposta, com todo respeito, absolutamente descabida, tá? Na minha visão. Não há sentido, não há sentido algum para as proposições que constam desse projeto de lei. Nenhuma delas. Tá? Acho que você pode ajustar uma coisa ou outra no nosso instituto, mas esse projeto, a meu ver, não é cabível. Uhum. Legal. E uma outra coisa, a gente recentemente fez uma série de entrevistas com as partes. A gente fez uma série aqui que chamou A Parte da Parte, onde a gente escutou General Counsel de empresas que utilizam a arbitragem, né? E uma das coisas que a gente ouviu é o seguinte: uma reclamação de que, por vezes, advogados, ou por orientação dos seus clientes, tumultuam um pouco o processo da arbitragem. Às vezes com coisas protelatórias e tal, que vai meio contra a ideia original. Você já enfrentou isso, ou como árbitro, ou como advogado? E que conselho você daria para quem está envolvido numa arbitragem com isso? Como lidar? Ou seja, tanto como árbitro quanto como advogado. Olha, Lauro, já enfrentei várias vezes, tá? Como árbitro, como advogado. Várias vezes. São mais de 20 anos trabalhando com arbitragem e já vi isso. Primeira coisa é o seguinte: a arbitragem, ela é um ambiente adversarial. Tá? Então vamos entender isso aí. Todavia, é preciso que... eu já falei isso outras vezes, e alguns acham que eu tenho uma visão um pouco romântica disso, mas não é, não. A despeito de ser um ambiente adversarial, eu acho que o advogado, ele na arbitragem, ele assume uma obrigação de resultado. Que obrigação de resultado é essa? Não é a obrigação de dar ao cliente um resultado favorável. Tá? Isso ele não pode ter, porque você não está nas mãos do advogado decidir o caso. Está nas mãos do advogado se empenhar
para que a tese que ele defende seja acolhida, mas ele não é ele que vai decidir. Mas ele tem a obrigação de resultado no sentido de fazer, de contribuir para que o resultado daquela demanda saia rapidamente. Porque uma das vantagens que se diz da arbitragem é de que você ter um procedimento relativamente célere. Então, ficar tumultuando a arbitragem, na verdade, é um procedimento que vai contra aquela opção que o seu cliente fez lá atrás de ter uma solução para o conflito oriundo do contrato que ele assinou rápida. Então, eu acho que isso está na contramão dos princípios da arbitragem. Tá? Eu acho que o advogado não deve ficar tumultuando a arbitragem. Uma coisa é você defender a sua tese e tudo mais, mas você tem forma de defender sem tumultuar. Então, esse é o primeiro ponto. A outra coisa é que, embora a arbitragem seja um ambiente adversarial, é preciso que os advogados entendam que não há mais espaço no mundo de hoje para aqueles cacuetes que nós tínhamos antes do contencioso judicial, de ficar protelando, sabe? Aquilo que a gente chamava de chincana, de ficar atrasando o processo, interpondo recurso à toa, só para ganhar tempo. O mundo hoje é muito diferente. Nem no judiciário há espaço mais para isso. Tá? Petições longas, sustentações longas. Hoje é tudo muito objetivo, rápido, todo mundo tem pressa. Sabe? As pessoas não estão com tempo, não estão mais podendo gastar tempo com isso. Então, a gente tem que ser muito objetivo, tem que procurar ser sério, tem que procurar otimizar as coisas. Então, não venha com essa história de querer tumultuar, criar confusão para atrasar o procedimento, que eu acho que não vai funcionar bem. Hoje, o que eu acho que os árbitros, eu como advogado não faço isso em nenhuma hipótese, tá? Não cedo a apelo de cliente para fazer isso, para ficar tumultuando o processo. Não faço porque eu sou terminantemente contra isso. Tá? Vou defender o cliente com todas as minhas forças, mas dentro das regras, não tem que ficar tumultuando. Tenho visto cada vez mais advogados em arbitragem, digamos assim, contaminados por um espírito colaborativo, tá? No sentido de fazer o procedimento andar. Eu tenho tido ex-adversos assim, extremamente elegantes, combativos, aguerridos, mas elegantes e imbuídos do espírito de fazer o procedimento andar, tá? De termos logo um resultado. Tenho visto cada vez mais isso. Como árbitro também tenho visto, mas também de vez em quando a gente vê os advogados que tumultuam. Eu acho que o tribunal tem, tribunal arbitral ou árbitro único tem à disposição dele, é a faculdade de, eventualmente, alocar em desfavor daquele que tumultuou o processo uma verba maior nas custas do procedimento. Porque eu acho que a parte que tumultuou o processo, ela tem que ser penalizada. Tá? Ela tem, sim, que ser penalizada. Há pouco tempo atrás, um tribunal que eu integrava fez isso. Nós tivemos uma parte que tumultuou bastante o procedimento, descumpriu ordens do tribunal reiteradas vezes, descumpriu reiteradas vezes. Então, o tribunal, na decisão, na sentença, alocou em desfavor dessa parte uma parcela bastante significativa das despesas da arbitragem, quase tudo, na verdade, porque essa parte acabou sendo sucumbente nos seus pedidos. Mas eu acho que é isso, que o tribunal tem essa ferramenta, além, evidentemente, de outras no curso do procedimento que podem vir a coibir, né, a atuação de advogados com esse propósito. Eventualmente, né, indeferindo pedidos protelatórios, aí já é o poder de comando que o tribunal tem mesmo, de evitar que a arbitragem se estenda demasiadamente sem necessidade. E aí até no campo do conselho, né? O que eu escutei de vários aqui, que eu já perguntei isso, é que nem é eficiente, porque você gera uma animosidade e uma percepção do próprio tribunal que, no final, é prejudicial para o seu próprio cliente, né? Então, acho que é isso. Né? Eu costumo dizer o seguinte, esse comportamento do advogado, eu vou chamar de... eu ia falar chincanista, mas eu não acho que não é o caso. Mas do advogado que tumultua, que cria caso à toa, isso é um tiro no pé. Tá? Isso é um tiro no pé do advogado. O tribunal percebe isso, o tribunal é sensível a esses movimentos
que são contraproducentes, que geram ineficiência do procedimento, que comprometem a eficiência do procedimento, que causam tumulto, levam a perda de tempo e de recursos, né? Porque tempo é dinheiro, leva a perda de tempo e de recursos das partes. Então, o tribunal é sensível a isso. Eu acho que é um tiro no pé, sabe? O advogado tem que entender, ele tem lá fazer o papel dele, defender a tese dele, com todas as suas forças, de forma aguerrida, de forma combativa, muito combativa, mas tumultuar o processo não é um bom caminho. É o pior deles. Claro. Está indo contra o interesse do seu cliente. Sim, sim, sim. Você vai do seu cliente, é isso aí. Bom, a pergunta é clichê, mas eu não posso fugir dela e eu acho que no seu caso a expectativa da resposta é alta. Para um jovem que está iniciando agora e que tem alguma relação com o contencioso, que sugestão você daria? Tipo, o que o Augusto de 89 queria ter ouvido que ele não ouviu? Bom, eu acho que a minha resposta também pode parecer clichê, né? Mas eu acho que se você perguntou isso para vários, talvez essa resposta tenha vindo também de outros colegas meus. Em primeiro lugar, estudar muito, né? Essa é a primeira coisa. Eu acho que o advogado de contencioso ele deve o profissional que quer atuar no contencioso. Primeiro, ele, para além de estudar, né, que isso é a primeira regra, mas primeiro ele deve procurar entender o contencioso. O que significa entender? Vai fazer estágio. Faça um estágio em órgãos do Poder Judiciário. Faça estágio, se possível, em algum órgão do Ministério Público. Faça estágio, se você conseguir, em algum jurídico de empresa. Faça estágio em escritório de advocacia contenciosa. Se você quer atuar no contencioso, aprenda o que é o contencioso. Até para ver se você gosta. Tá? Porque às vezes não gosta. Eu já tive casos, tive muitos estagiários que passaram aqui ao longo de 33 anos, não é? Que já falaram, olha, no contencioso não quero nem morto, não quero a vida de juiz, não quero a vida de promotor, não quero a vida de advogado. Eu tenho vários ex-estagiários que hoje são juízes, porque não queriam advocacia de forma alguma. Como outros que fizeram estágio, né, na magistratura e não viram que não é isso que querem. Então, outros querem advocacia corporativa, querem ir para as empresas. Então, acho que você precisa conhecer, aprender, tá? Ver o que é, e aí, enfim, a partir daí, no fundo, vestir a camisa de advogado, cotovelo no balcão, né, maneira de falar. A gente dizia isso antigamente, cotovelo no balcão. Não tem muito segredo, não, Laura. É correr atrás. Eu tive um professor na UFMG, e um dia eu perguntei para ele, professor, qual é o método de estudo que o senhor recomenda? Ele olhou para mim e falou, o tradicional, meu filho, sente-se na cadeira e põe um livro sobre a mesa e leia. Então, não tem muito mistério, não, sabe? Eu acho que o advogado, obviamente, né, se ele quer atuar no contencioso, tem que se ligar a um escritório que faça contencioso. Se quer né, atuar em arbitragens, vá para um escritório onde ele tem essa chance. Participe das competições. Esse é um super uma super sugestão, né? Não vou dizer conselho, não, uma super sugestão. Participe das competições, você vai aprender. Sempre entendendo que o mercado, no caso da arbitragem, é um mercado relativamente pequeno. Né? Então, eu às vezes recebo umas perguntas assim, lá, ó, como é que faz para mexer com a arbitragem? Eu falei, você não mexe com a arbitragem. Você não mexe com a arbitragem. Você pode trabalhar com arbitragem, estudar, mas mexer não. Então, agora, você primeiro começa a entender o que é o instituto, se aproxime, vá aos eventos, ouça as pessoas falando para você aprender. Isso é uma coisa que eu falo, não é só para jovens advogados, não. Para advogados já com alguma senioridade e que têm interesse por arbitragem. E que me perguntam muitas vezes como que devem fazer para se aproximar. O primeiro movimento é tentar estar próximo dos eventos de arbitragem.
no Brasil tem uma quantidade de eventos de arbitragem, você sabe disso muito bem, é impressionante. Toda semana, se você quiser, você vai ter um seminário, você vai ter um curso, vai ter uma palestra, né? Fora os congressos, que são excelentes Brasil afora. Aí, o segundo semestre especial no Brasil é riquíssimo em congressos, em conferências e tudo mais. Mas ao longo do ano todo você tem muita coisa, com um monte de gente super capaz, competente, falando. Então é preciso ir, ficar em casa, no seu escritório, esperando que as coisas aconteçam, que algum cliente vai procurar com arbitragem, sendo que você não tem nenhum envolvimento com esse ambiente, não vai acontecer. Né? E então, eu acho que é isso. Tá? Não sei se a minha resposta terá sido satisfatória para os jovens, mas é isso. Não, mas eu acho que é o conselho importante mesmo. E é isso. A gente recebe aqui também pergunta: como que eu faço para virar árbitro? Eu respondo: de futebol, né, do que? Virar árbitro, né? É difícil. Enfim. E aí eu também não podia deixar de. Antigamente a gente perguntava, eu perguntei aqui para os outros que eu entrevistei, uma experiência inusitada, mas no seu caso, eu vou perguntar se você tem algum causo de arbitragem, aproveitando a sua mineirice. E a gente fez outro dia um evento com o Martim também, que era grandes causos da arbitragem, que foram histórias inusitadas. Eu queria ouvir algumas suas, ao longo dessa estrada. Bom, primeiro o seguinte, tá? Eu sou absolutamente convencido de que em todo procedimento arbitral você tem uma novidade. Alguma coisa que você nunca viu. Que vai acontecer ali, por mais experiente que seja o árbitro, vai ter uma coisa ali que ele nunca viu. Um comportamento do advogado, alguma coisa com a testemunha, vai ter alguma coisa que ele nunca viu, e eu enfim, já vi acontecer. Para além dos problemas, dos incidentes que acontecem, você tem situações. Eu tive uma arbitragem que durou 8 anos. Né? Essas coisas têm que ser ditas também, porque acontece. E a culpa... Eu tive uma arbitragem como árbitro, tá? E a culpa não foi do tribunal. Era uma briga familiar, muitas, né, partes, um número grande de partes de cada lado. Ao longo de 8 anos, um dos lados tinha 8 requerentes, ou requeridos, me lembro, não importa. Ao longo de 8 anos, 4 morreram. Entendeu? Assim, então, foram 8 anos de procedimento, com várias mortes, gente sumida e tudo mais. Tive situação de polícia batendo na porta da Câmara para poder intimar lá uma testemunha que estava desaparecida, mas descobriram que ela ia depor lá na Câmara, estava a polícia batendo lá. Eu tive situação de um termo de arbitragem que levou 8 horas para ser assinado, porque as partes não conseguiram se entender. Mas se você quer um caos, não é propriamente um caos, mas é uma situação meio inusitada, que aconteceu comigo certa vez. Eu era advogado no arbitragem, mas advogado pouco experiente em arbitragem. E estávamos numa audiência de instrução. O tribunal formado, né, testemunhas sendo ouvidas. Por volta de 12:30, um dos árbitros, na verdade, era o presidente, ele vira para todos e fala: olha, agora eu vou ter que me retirar, porque eu tenho um compromisso. No meio, entre uma testemunha e outra, eu tenho um compromisso profissional, então é um compromisso no Tribunal de Justiça, então é uma sustentação oral, eu vou até lá, faço a sustentação, e quando terminar, eu volto para cá. Enquanto isso, a arbitragem segue sob outra presidência. Uma coisa assim, uma perplexidade completa, porque ninguém sabia o que fazer. O árbitro levantou, testemunhas sendo ouvidas, passou a presidência para um coárbitro. Tá. O tribunal ficou composto por 2 pessoas. É um caso típico de nulidade da decisão, né? Mas ninguém falou nada. Tá? O coárbitro assumiu a presidência, falou que ele na presidência ia ter novas regras para ouvir as testemunhas. Os advogados, eu inclusive, com pouca experiência, não sabia muito bem o que fazer. O outro advogado também não. Enfim, acabou o seguinte: a audiência seguiu. O presidente não voltou. Ele não voltou. Tá? E a instrução acabou.
Tá? Foi feito assim, e depois ninguém falou nada, ninguém alegou nada, e a sentença depois acabou saindo, e também não houve questionamento da sentença. Mas eu acho que esse era um entendimento. O que eu pude entender depois é que isso era talvez uma falta de compreensão do árbitro do que era o procedimento arbitral. Ele não poderia sair. E eu vim a entender isso numa outra situação em que eu integrei um tribunal com o mesmo profissional. E, nesse caso, nós estávamos numa audiência, já no final, ele simplesmente falou, olha, eu tenho que sair porque eu tenho que pegar um avião para não sei aonde. E largou a audiência no meio. Aí sim, mas aí, nesse caso, eu era o presidente, e aí, na hora que ele saiu, eu não tinha como impedir ele de sair, aí eu pedi, então, licença para encerrar a audiência. O árbitro está saindo, vou encerrar a audiência. Né? Não tinha como continuar com 2. Mas era uma falta de compreensão, digamos assim, do profissional, do que era o procedimento arbitral, sabe? Mas foi uma coisa que causou assim, uma perplexidade para todos que estavam ali. Ele levantou, eu estou indo, eu tenho um compromisso do Tribunal de Justiça e tal, e a audiência segue com os outros árbitros, que seguiram. Então, assim, todo mundo foi contaminado, digamos assim, pela mesma perplexidade e ninguém reagiu. Mas, enfim, isso foi só uma pequena história, mas o que eu volto a te dizer é o seguinte, em todo procedimento você vai se deparar com uma coisa que você ainda não viu. Tá? Uma novidade, uma reação, um pedido de um advogado inusitado, um comportamento diferente. Todas elas você vai se deparar com isso. Tá? E que eu acho que, de uma certa forma, é muito bom, porque isso é rico. Tá? É rico. E quando surge uma coisa, quando você está como árbitro, né, quando surge uma coisa inusitada, eu acho interessante, o tribunal interrompe a audiência, ele se retira, ele discute, ele volta, e sabe, e aí profere a sua decisão ali na hora acerca daquele incidente. Então, eu acho muito rico isso. Dá um dinamismo. Bom, para encerrar, e eu acho que depois desse banho de informação aqui, tem uma coisa que, pegando a sua bola de cristal que você tem na sua gaveta, o que você espera para... Qual que é a sua expectativa para a arbitragem no Brasil nos próximos anos? Ou seja, acho que a gente tem aí mudança de governo, mudança de um monte de coisa, e é importante imaginar, ou seja, qual que é a sua expectativa? Depois de tanto tempo, você já consegue ter uma expectativa? Tenho, Laura. Eu sou muito otimista com relação ao crescimento da arbitragem no Brasil. Eu não desconheço e não ignoro que nós passamos por uma crise de crescimento. Tá? Eu acho que... falamos agora há poucos minutos sobre os ataques que a arbitragem vem sofrendo, relacionado aí muitas vezes a comportamentos dos árbitros. Às vezes a arbitragem sofre críticas, né, com relação, às vezes, à demora nos seus resultados. Enfim, ela sofre várias críticas. Eu acho que todas elas merecem análise, merecem ser vistas com muito cuidado. Certamente algumas delas, ou muitas, são procedentes. É um instituto que está em constante aperfeiçoamento. Sei que tem pessoas que não gostam, né, de arbitragem, tiveram más experiências, não querem mais. Bom, mesmo assim, eu sou muito otimista. Eu acho que é um método de solução de conflitos perfeitamente adequado para vários tipos de conflitos, tá? Pela sua natureza econômica, pela sua importância política. Eu não me refiro, né, não estou falando de política partidária, mas a sua importância, a sua relevância política como uma briga societária, por exemplo, tá? Pelas suas complexidades técnicas. Tá? A arbitragem é um método perfeitamente adequado e não vejo nenhum outro tão adequado para a solução de determinados conflitos. Então, eu acho que ela vai crescer sim, né? Vai crescer muito. Nós temos aí cada vez mais novos entrantes, novos profissionais atuando com a arbitragem.
como árbitros, como advogados, mas eu acho que ela vai crescer, ela tem se expandido pelo Brasil, tá? Como a gente disse no início da nossa conversa, ela vem se expandindo muito pelo Brasil, então nós temos hoje arbitragens acontecendo em todas as regiões, em diversos estados. Nesse contexto, né, com novos entrantes, pode ser que algumas dificuldades ocorram, mas isso tudo o tempo vai ajustando, né? A gente vai aprendendo. O grande desafio do profissional da arbitragem é tentar não errar, porque a arbitragem é uma bala de prata, né? Não tem recurso. Então, você tem que tentar não errar. Mas erros acontecerão, né? Não tem dúvida. Os juízes erram, tá? Advogados erram. Então, erros acontecerão. Mas isso vai servir para aperfeiçoar o Instituto. Então, eu vejo com muito otimismo. Eu acho que a arbitragem vai crescer. O número ainda é pequeno no Brasil. A última pesquisa que a professora Selma Lemos organiza, né, que foi divulgada, salvo engano, aponta um número de cerca de 1.000 e poucos procedimentos. 1047. A gente tem um número aqui que a gente divulgou. 1047, consideradas as principais câmaras do Brasil. Né? É um número, a meu ver, ainda bastante pequeno, considerado o tamanho do nosso país, né? A quantidade de negócios que são feitos aqui, a quantidade de contratos, de transações comerciais que um país com a dimensão do Brasil tem. Eu acho que é um número muito, muito pequeno. Então, acho que há potencial, sim, para crescer. Veja bem, vem uma geração aí, né, começou a ser formada de uns 10 anos para cá, que é uma geração formada com a cultura da solução extrajudicial de conflitos. Né? Quando eu estudei, há 35 anos atrás, a nossa formação na faculdade era a formação você era treinado para brigar, era treinado para o litígio. Tudo era litígio. Tá? Basta ver que uma das matérias mais importantes da faculdade de Direito é processo. Né? São 4 ou 5 cadeiras de processo, dependendo aí de cada 4 ou 5 semestres de processo, dependendo de cada faculdade. Então, o estudante é formado para brigar judicialmente. De uns 10 anos para cá, ou um pouco mais, a gente vê os estudantes vêm sendo formados numa outra cultura. A solução extrajudicial, a mediação, os dispute board e a arbitragem entra aí. Então, eu acho que nós teremos, sim, um crescimento da arbitragem no Brasil por todas essas razões. Né? Cada vez mais o empresário vai precisar de uma solução mais rápida, a administração pública já aderiu à arbitragem, não tem como você não usar a arbitragem nos grandes contratos. Então, eu acho que o futuro é muito promissor. Legal. Augusto, excelente, que conversa boa. Obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado por... Eu sei que é difícil pegar uma brechinha na agenda de vocês. A gente fica bem honrado, assim, mas saiba que isso aqui vai para bastante gente. Então, vai ser útil. E só te agradecer. Muito obrigado. Lauro, prazer imenso, viu? Uma honra estar aqui no canal Arbitral. Venho acompanhando o seu trabalho há muitos anos e merecedor de todo o nosso aplauso. Você tem contribuído muito e muito para a disseminação da cultura da arbitragem no Brasil e fora do Brasil também, como a gente sabe. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui, podendo participar desse bate-papo com você. Muito obrigado. Obrigado você, Tolentino. Tchau, tchau, gente.